Olá pessoal! O modelo de barrado que eu estou trazendo hoje para vocês é esse modelo aqui, frente e verso, muito fácil de fazer. Aqui a gente vai fazer a contagem agora, para não ter dúvidas na hora de colocar os caseados no nosso tecido. Então, o primeiro motivo, ele termina aqui, ó, nesse caseado aqui, porque essas argolinhas, elas fazem parte do primeiro motivo e também do segundo motivo. Então, termina aqui. Para isso, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 caseados para o meu primeiro motivo. O meu segundo motivo termina aqui, onde tem aqui o final das argolinhas. Tá vendo que eu começo com a argolinha e também termino com a argolinha. Então, vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o meu próximo motivo, eu vou precisar então de mais 8, já que a 8 será a carreira de repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quantidade de caseados necessárias para dar certo são múltiplos de 8 e eu vou adicionar mais 14. Para não ter dúvida, eu vou deixar também na descrição aí uma quantidade ideal de caseados para você poder colocar aí no seu tecido, ok? Bom, antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a seguir a gente aí nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição, ok? Então agora, vamos ao passo a passo. Bom, eu começo caseando o meu tecido pelo avesso, fazendo um ponto baixo aqui na ponta do meu tecido, 3 correntes, dou um espaço e na barra do tecido faço um ponto baixo alongado. 3 correntes, dou um espaço e na barra do tecido faço um ponto baixo alongado. E sigo caseando meu tecido até chegar lá na outra ponta. Bom, então depois de casear o meu tecido pelo avesso, eu subo 5 correntes, viro o meu trabalho, faço um ponto baixo aqui, ó, no próximo ponto baixo do caseado, 5 correntes, prendo com um ponto baixo no próximo ponto baixo do caseado, faço mais 5 correntes e prendo com um ponto baixo no próximo ponto baixo do caseado. Então, aqui eu tenho 3 argolinhas, mas eu preciso iniciar e terminar a minha carreira com um total de 6 argolinhas assim, ó, feitas dessa mesma forma. Sempre argolinhas de 5 correntes. Então, agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas de 5 correntes. Faço agora uma argolinha de 9 correntes. Salto um ponto de base. E no ponto seguinte, eu prendo com um ponto baixo. Assim. Agora, eu vou iniciar a minha carreirinha com as minhas 6 argolinhas de 5 correntes.
Então, já tenho 3 argolas, vou fazer mais 3. Então, aqui, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita, então, a minha carreirinha com 6 argolas, eu faço 9 correntes. Salto um ponto de base e no ponto seguinte eu trabalho um ponto baixo. E agora eu vou dar início novamente aqui a minha carreirinha com 6 argolas. Então, eu vou sempre intercalando 6 argolinhas de 5 correntes e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado e uma argolinha de 9 correntes, saltando aqui um ponto baixo do caseado e prendendo com um ponto baixo no próximo ponto de base. Vou seguir trabalhando dessa forma e preciso terminar dessa mesma forma aqui, ó, com as 6 argolinhas de 5 correntes. Então, eu terminei a minha primeira carreirinha, aqui, ó, com 6 argolinhas, assim como eu iniciei com 6 argolinhas. Viro o meu trabalho para o avesso. Aqui dentro dessa primeira argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu subo 5 correntes. Venho aqui para a próxima argolinha e na terceira corrente eu prendo com um ponto baixo. Assim. Faço 5 correntes. E na próxima argolinha eu prendo com um ponto baixo na terceira corrente, que é a corrente do meio. Então, eu vou fazendo assim nas demais argolas. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo na corrente do meio. 5 correntes e um ponto baixo na corrente do meio da próxima argolinha. 5 correntes e um ponto baixo na terceira corrente, que é a corrente do meio aqui da argolinha que eu fiz na carreira anterior. Então, na carreirinha anterior eu trabalhei 6 argolas e nessa carreira eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. 5 argolas. Cheguei aqui na argolinha de 9 correntes. Aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes e mais 5 pontos altos passando aqui, ó, dentro da mesma argolinha de 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha aqui, ó. Assim. Então, assim fica aqui o meu lequinho. Faço 5 correntes. Prendo com um ponto baixo na terceira corrente da minha próxima argolinha. E vou caminhando, trabalhando dessa mesma forma, até chegar lá na minha próxima argolinha de 9 correntes.
sempre fazendo 5 correntes e prendendo com um ponto baixo na terceira corrente da argolinha que eu fiz aqui na carreira anterior. Assim. Então, cheguei aqui na argolinha de 9 correntes, dou uma laçada e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes de intervalo e ainda dentro do mesmo intervalo de correntes aqui, de 9 correntes, eu vou trabalhar então os 5 pontos altos. E agora eu prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Eu vou adiantar então o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu terminei aqui a minha segunda carreirinha. Viro meu trabalho para frente. Dentro aqui da minha primeira alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 5 correntes. Venho na terceira corrente aqui da minha próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Assim. E vou caminhando, fazendo aqui as minhas argolinhas. Sempre prendendo com um ponto baixo na terceira corrente da argolinha da carreirinha anterior. Então, eu comecei a minha carreirinha, o meu trabalho, a primeira carreira eu fiz 6 argolinhas. Na segunda carreira, eu fiz 5 argolinhas. Então, nessa terceira carreira, eu vou fazer 4 argolinhas. A cada carreira, eu vou diminuindo uma argola. Assim, ó. Tenho aqui 4 argolinhas. Cheguei aqui no lequinho, eu vou subir 5 correntes. 3, 4, 5. Dou uma laçada, venho no intervalo de correntes do lequinho que eu fiz na carreirinha anterior, vou trabalhar um lequinho de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes e 5 pontos altos aqui, ó, dentro do mesmo intervalo de correntes do leque. 1, 2, 3, 4, 5. Assim. Agora eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na próxima argolinha
e prendo com um ponto baixo na terceira corrente. E agora eu vou caminhando aqui fazendo as minhas argolinhas de 5 correntes. E prendendo com um ponto baixo na terceira corrente da argolinha da carreirinha anterior. Feito isso, eu vou subir 5 correntes e trabalhar um lequinho aqui, ó, no intervalo de correntes desse próximo lequinho. Exatamente igual como eu fiz aqui, ó, nesse lequinho anterior. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes e ainda 5 pontos altos dentro do mesmo intervalo de correntes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes. Prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha e sigo trabalhando da mesma forma por toda a carreira. Finalizada a minha terceira carreira, eu viro meu trabalho para o avesso, faço um ponto baixo aqui dentro da minha primeira argolinha. Se você achar que fica muito apertado, você pode fazer 2 pontos baixos, não tem problema. E faço 5 correntes, prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha, para iniciar aqui a minha carreirinha de argolas. Então, nessa carreira eu terei um total de 3 argolas. Assim. Feito então as minhas 3 argolinhas, eu vou subir 5 correntes, dou uma laçada e aqui no intervalo de correntes do meu lequinho, eu vou trabalhar como eu fiz na minha carreira anterior. 5 pontos altos, 3 correntes e 5 pontos altos no intervalo de correntes aqui do meu lequinho. Então, eu já fiz aqui os meus 5 pontos altos, faço as 3 correntes de intervalo, volto no intervalo de correntes do meu lequinho e trabalho os 5 pontos altos que faltam aqui para completar o meu lequinho dessa carreira. Que falta aqui para completar o meu lequinho. Assim, 5 correntes, prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima alcinha, aqui como que fica, 5 correntes,
um ponto baixo na terceira corrente da próxima alcinha, 5 correntes e um ponto baixo na terceira corrente da próxima alcinha. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma aqui no restante da carreira. Então, finalizada a minha carreira, eu viro meu trabalho para frente. Aqui dentro da primeira argolinha, eu faço um ponto baixo, 5 correntes e prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha. 5 correntes e prendo com um ponto baixo na terceira corrente aqui da minha próxima argolinha. Subo 3 correntes, dou uma laçada, pego esse primeiro ponto de base, trabalho um ponto alto e vou caminhando fazendo um ponto alto para cada corrente, para cada ponto de base. Assim. Chegando aqui no intervalo de correntes, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Três correntes. E mais 5 pontos altos. Assim. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Três correntes. E prendo com um ponto baixo na terceira corrente aqui, ó, da próxima alcinha. 5 correntes. Prendo com um ponto baixo na próxima argolinha aqui, pegando a terceira corrente. 5 correntes. E um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha. Agora, eu subo 3 correntes e sigo caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui no intervalo de correntes, eu trabalho um leque, como eu fiz aqui, ó, nessa carreirinha. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Eu vou adiantar, então, o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Finalizada a minha carreira, eu viro meu trabalho para frente, faço um ponto baixo na primeira argolinha, 5 correntes e prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha. Então, nessa carreira, eu terei apenas uma argolinha. Faço 5 correntes. Prendo com um ponto baixo no primeiro ponto de base.
Agora faço 7 correntes. E aqui dentro do intervalo de correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Três correntes. E dentro do intervalo de correntes, eu trabalho mais 2 pontos altos. Sete correntes. Salto todos esses pontos de base e no último ponto eu faço um ponto baixo. Vai ficar assim. 5 correntes. Venho aqui na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo na terceira corrente. Cinco correntes. Prendo com um ponto baixo na terceira corrente da próxima argolinha. Cinco correntes. Prendo com um ponto baixo no próximo ponto de base. 7 correntes. Dou uma laçada, passo aqui para o intervalo de correntes do lequinho e trabalho 2 pontos altos. 3 correntes de espaço e ainda aqui, ó, no intervalo de correntes do leque, eu trabalho mais 2 pontos altos. 7 correntes. Salto todos os pontos de base e no último ponto eu trabalho um ponto baixo. 5 correntes. E um ponto baixo na terceira corrente aqui da argolinha. Então, é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então eu finalizei aqui a minha carreira. Viro meu trabalho para frente e agora vou fazer a minha última carreira. Aqui dentro dessa última argolinha, eu vou trabalhar então um ponto baixo, dou uma laçada. No intervalo de 5 correntes que eu fiz, eu trabalho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes para baixar e aqui no mesmo intervalo eu trabalho um ponto baixo. Assim. Passo aqui para a próxima alcinha, que é a alcinha maior, trabalho um ponto baixo, 2 correntes e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos.
Agora eu venho aqui no intervalo de correntes que eu fiz depois dos 2 pontos altos, prendo com um ponto baixo. Assim. Subo 3 correntes. E aqui dentro do intervalo de correntes do leque, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um picô de 3 correntes. E ainda aqui, ó, dentro do intervalo de correntes do leque, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui os 3 pontos altos, mais aquelas correntes que eu subi, que dão altura de um ponto alto. Então, eu tenho aqui o total de 4 pontos altos, um picô e 4 pontos altos. Salto os 2 pontos de base e no intervalo aqui de 7 correntes, eu prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntes e dentro da alcinha aqui de 7 correntes, eu trabalho mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntes para baixar. Um ponto baixo aqui, ó, no intervalo de correntes. Dentro do mesmo intervalinho de 7 correntes. Passo para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Aqui para vocês verem como tá ficando. Subo 2 correntes, eu faço 5 pontos altos. Então, faltou aqui um, pronto. Agora, eu prendo com um ponto baixo, aqui, ó, no próximo intervalo de correntes, pegando a terceira correntinha que é a do meio. Fica assim. Assim. Dou uma laçada. Venho aqui pro próximo espacinho e vou trabalhar 4 pontos altos. Duas correntes e dentro do mesmo espacinho eu faço um ponto baixo. Passo para dentro do próximo intervalo de correntes, trabalho um ponto baixo, subo 2 correntes e trabalho 7 pontos altos. Então, é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente finalizar. Bom, então para finalizar, eu fechei com um ponto baixo na terceira corrente da argolinha e fiz mais uma corrente para arrematar. E aqui o que sobrar do fio do arremate, eu vou esconder passando por dentro dos pontos. Bom, então esse é o nosso barrado de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos.